ZYW 807. Rádio Emissoras do Litoral Paulista Limitada. Transmitindo do Serra Mar Shopping em Caraguatatuba, na frequência 101.1 MHz para todo o litoral norte. E em oceanicafm.com.br para todo mundo. Rádio Oceânica FM 101.1. É muito mais. Oceânica FM é muito mais. Oceânica. Agora 5 em ponto. Oceânica. Eleições 2020. Aqui na Oceânica é muito mais. Muito boa tarde a você, ouvinte da Oceânica FM, você que nos acompanha aí pelo rádio em 101.1 ou pela internet, né? Estamos ao vivo pelo Facebook e também no nosso streaming de áudio e vídeo que você encontra tanto no nosso site quanto no nosso aplicativo. Ainda não baixou o aplicativo da Oceânica? Entre aí no Google Play, né? Na Play Store, como queira chamar. Busque lá pelo nosso aplicativo, você acompanha toda a programação da Oceânica em áudio e vídeo. Eu sou Marcelo Bacelar, muito boa tarde. Estamos iniciando aqui mais uma entrevista da nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Caraguatatuba. Hoje o nosso convidado é do PRTB, José Melo do PT, Álvaro Alencar do Solidariedade, professor Anderson Gueiros do PSOL. Na segunda-feira a gente retoma com Matheus Veneziani do PSDB, Denis Guerra do Republicanos na terça, na quarta Sandy Pintor da Democracia Cristã e no dia 1º, quinta-feira, Aguilar Júnior do MDB. Sempre comigo aqui, Salim Burian. Tudo bem, Salim? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Dadinho. Boa tarde, ouvinte internauta da Oceânica FM, que está aproveitando essa série de entrevistas que a gente vem fazendo aqui ao longo da semana para conhecer melhor os candidatos e também suas propostas, né? Muito importante, eu sempre gosto de dizer isso aí, você, eleitor, você que está sintonizado e acompanhando o trabalho da gente, você conhecendo melhor os candidatos, você vai evidentemente votar melhor, né? Isso é muito importante. E é legal também saber a história de cada um deles, né? Sim, sem dúvida, é uma oportunidade de conhecer. É, claro, né? Acho que isso aí é muito legal, muito bacana. A gente, na verdade, aqui eu e o Marcelo, a gente faz um papo descontraído até com os candidatos. O mais importante é que você que está aí nos ouvindo, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você tenha realmente um conceito melhor, né, do candidato e que você possa realmente no dia 15 de novembro votar diferente, votar melhor para uma cidade realmente diferente, uma cidade melhor. E como eu disse hoje com a gente aqui, Dadinho do Rede, daqui a pouquinho a gente dá a saudação aqui pro Dadinho. Vamos antes, Salim, como a gente tem feito todos os dias, né, trazer uma geral, né, para que o candidato e também o nosso ouvinte tenha aí uma noção maior, mais ampla dos números relacionados a Caraguatatuba, tanto a cidade, a população, como também o eleitorado, né, Salim? Olha, a nossa realidade populacional hoje é diferente da de 2016. Em 2016, Caraguá tinha hoje nós temos 123.389 habitantes, né? 8.318 moradores a mais que 2016. É importante dizer também que com relação ao eleitorado, o eleitorado cresceu também, são mais de 14 mil novos eleitores. Nós temos hoje 98.546 eleitores. O perfil do eleitorado, 52,2% dele é feminino, as mulheres são maioria nas eleições deste ano, acho que foram também nas eleições de 2016. Com relação ao Estado Civil, 49,9% do eleitorado é solteiro, 38,2% é casado, 6,6% do eleitorado é divorciado, 3,3% viúvo, 1,8% separado judicialmente. Com relação à instrução, também é um dado bastante interessante, né? Nós temos quase 35% do eleitorado, 34.420 eleitores têm o ensino médio completo, 12%, 11.665 eleitores têm superior completo, e 21.870 eleitores, 21% do eleitorado, tem ensino fundamental incompleto. 2.216 eleitores são analfabetos, 2.366 eleitores, 2,4%, sabe apenas ler e escrever. Com relação à faixa etária, mais de 60% do eleitorado tem entre 25 a 55 anos, cerca de 13% entre 17 e 24 anos. Com relação à deficiência, 333 eleitores têm algum tipo de deficiência, a maioria desses eleitores aí
A deficiência principal é a de locomoção, 60 visual e 41 de auditivo. O orçamento para 2021 é 850 milhões, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano de Caraguatatuba, é um índice que vai de 0 a 1. Caraguatatuba tem até uma boa nota, 0,746. Com relação ao IDEB, Índice de Desenvolvimento e Educação Básica, em 2019, a nota foi de 6,7, a maior da região, e superior à média do estado, que é de 6,5. A renda média domiciliar de Caraguatatuba é de R$ 746. O salário médio do trabalhador formal de Caraguatatuba é de 2,6 salários mínimos. A mortalidade infantil é de 10,8 óbitos por 1.000 nascidos. Eu acho particularmente que é muito alto, elevado esse número. E um detalhe que chama atenção, taxa de crescimento é de 1,44% ao ano, sendo que a média do estado é de 0,80% ao ano. Quer dizer, está eternamente crescendo a cidade de Caraguatatuba. Caraguá cresce muito a olhos vistos, né, Dadinho? Boa tarde, vamos dar a saudação inicial aqui ao nosso convidado de hoje, o Dadinho do Rede, que é candidato à Prefeitura de Caraguatatuba. Dadinho, a gente diz aqui candidato, porque, né, já foi apontado em convenção e tal, embora, né, alguns já tenham registrado a candidatura, outros não, mas para tratar todos iguais nós chamamos de candidato, mas fique à vontade, Dadinho, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Oceânica, viu? É um prazer também para mim, eu gostaria de transmitir minha boa tarde, quase boa noite para os ouvintes que estão nos vendo e nos ouvindo, né? Agradecer à Rádio Oceânica esse convite, certo? A rádio que nos acompanhou desde a nossa juventude. Ao Salim Burian e ao Marcelo, muito obrigado por esse convite estar aqui com vocês. Ô Dadinho, eu sei que você é bastante conhecido na cidade, mas muitos como eu ainda não o conhecem, né? Então eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, a sua ligação com Caraguatatuba. Esse desconhecimento é até uma questão daquilo que Caraguá está se tornando, né? Antes conhecíamos todo mundo pelo nome, pelo apelido, e agora realmente o crescimento de Caraguatatuba muitas vezes está nos deixando no desconhecido. É verdade. Mas meu nome é Rodoaldo Facchini, mais conhecido como Dadinho, né? Agora Dadinho Facchini na campanha eleitoral. Sou nascido em Caraguatatuba, sou o primeiro membro de 4 gerações de caiçara. Eu sou o primeiro, minha filha a segunda, minha neta a terceira, meus bisnetos o quarto. Estamos em Caraguatatuba completando já 100 anos. Meus pais vieram para Caraguá em 38, 39. Todos os irmãos foram nascidos aqui, né? Sou casado com a Madalena Facchini, que também tem uma participação política muito forte junto comigo. Porque assim que nós nos casamos, certo? Assim que nós pusemos as alianças no dedo, começamos a participar da política. Então temos 50 anos de casados, 50 anos de política. Quer dizer, isso é muito interessante porque sempre fizemos o mesmo trabalho. Fui técnico de segurança da Petrobras, 17 anos como efetivo e mais 13 anos como terceirizado, trabalhando principalmente no gasoduto Bolívia-Brasil. Como técnico de segurança da Petrobras, eu trabalhei em todos os terminais do estado de São Paulo, em todos eles, e como fiscal da área de segurança e meio ambiente da engenharia da Petrobras, trabalhei no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás. Tenho uma posição muito forte dentro do grupo da Petrobras. Como técnico de laboratório na análise clínica pelo Adolfo Lutz, eu trabalhei 18 anos no posto de saúde de Caraguatatuba. Nesses 18 anos participei de todas as campanhas de vacinação, aquelas iniciais da Sabin, que muitas vezes a pessoa confunde com Sabin, mas ele é um nome judeu, então é Sabin. Né? Sabin. Eu conhecia como Sabin. 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 Tá? E, por sinal, eu tenho orgulho do nome do posto de saúde, da Unidade Básica de Saúde do Porto Novo, de ter o nome dele. E quando um vereador me questionou se está dando um nome estrangeiro, eu perguntei, mas estrangeiro é alguém que salva bilhões de vidas todo dia? Com certeza. Né? Então, esse é o meu trabalho na Secretaria de Saúde. Como técnico de segurança da Petrobras, trabalhei, como já falei, em diversas unidades do Estado. Participei de inúmeros eventos importantes para a área de segurança, como a explosão do petroleiro Alina, fui eu que liderei o combate às chamas e a limpeza do petroleiro, no incêndio do Pier Sul, incêndio de tanque em Guararema, no Rio Pardo, trabalhei na Vila Socorro, em Santos. Então, na área da Petrobras, eu tive muita participação como um técnico de segurança.
nesses 18, 17, 13, nesses 40 anos de trabalho, nunca tive nenhuma dúvida sobre o trabalho. E nem fui questionado por nenhum companheiro de trabalho. Certo? Sempre tive a amizade, o respeito, certo? A preocupação em primeiro lugar. Como técnico de segurança de trabalho, quando a gente assina um serviço, uma liberação de um serviço a quente, que a gente chama, a gente está pondo em risco vida, equipamento, Sem até dúvida, refinarias. Certo? E eu passei 30 anos. Mas o senhor disse que tanto o senhor quanto a esposa estiveram sempre ligados à política, né, de Caraguatatuba. O senhor chegou a exercer algum cargo político aqui em Caraguá já? Nós começamos na política em década de 70, saindo como vice-prefeito, numa chapa com o Luiz Pires, que era da Receita Federal, e nós perdemos para Tereza Curi Nogueira naquela época. Nós tínhamos um economista e perdemos para Dona Tereza. Depois disso, nós começamos efetivamente, como vice-prefeito derrotado, eu aprendi muito. E aprendemos tanto que dificilmente perdemos outras eleições. Fui eleito junto com o Borabeb em 76, no mandato de 77 a 82. Depois fui eleito novamente quando o Trombini assumiu a prefeitura. Isso também, como vereador? Como vereador. Como vereador. Como vereador, eu participei de muitas ações, como vereador e como cidadão, não só como vereador, porque muitas vezes a pessoa pensa, como vereador está participando, não, como cidadão mais do que como vereador. Né? Participei de inúmeros eventos no Brasil todo, no estado de São Paulo. Um marcante, que vocês são jovens, abertos, não se lembram, podem não se lembrar, aquela situação do racionamento de combustível no Brasil. O Brasil todo foi proibido venda de sábado e domingo. Houve uma correria enorme no Brasil todo, em todas as instâncias balneárias, todas as instâncias turísticas ficaram desesperados, porque não tinham condições de como é que vem de São Paulo e como vai voltar, a não ser pondo gasolina no risco. Né? Então essa lei, essa do decreto da Presidente da República, foi apresentado por mim na Embratur do Rio de Janeiro, e foi aceito pelo Presidente da República, liberando, tirando sexta-feira à tarde pelo domingo à tarde. A última participação do senhor como vereador foi na gestão do Trombini. Me parece que o senhor é o único dos 9 candidatos que é nascido em Caraguatatuba, né? Que vai disputar eleições em 15 de novembro. Sim, né? Desde a época do Jair, que há 38 anos atrás, agora eu sou o primeiro. Então, detalhe, Caiçara. Naquela ocasião, o senhor era um dos homens indicados para ser o candidato a prefeito, o senhor acabou perdendo. Era o senhor e o Durval que disputavam a preferência do Borabeb, aí apareceu o Jair, praticamente quase que de última hora, e foi o escolhido pelo Borabeb para disputar a prefeitura e ganhou, né? Mas o senhor naquela época, o senhor já era o... Não, quem desistiu para o Borabeb, eu desisti para o Luiz Pires, porque o Luiz Pires tinha mais capacidade do que eu. Desisti para o Borabeb por causa das posições políticas do nosso grupo, principalmente devido ao adversário que nós tínhamos na ocasião, e ganhei a reunião dentro do gabinete do Borabeb da indicação do Jair. Mas eu notei que o Borabeb, como tinha sido indicado pelo Jair, poderia retrair a participação dele na campanha. Então eu preferi tentar uma reeleição. Mas, que eu me lembro, era o senhor e o Durval, e aí surgiu o Borabeb e escolheu o Jair. Mas tudo bem. Por que o senhor acha que há 38 anos Caraguatatuba não elege um caiçara, um cidadão aqui? A gente sabe que aqui tem pessoas, né, com uma qualificação muito excelente, nascido aqui, que poderia ser candidato ou disputar a prefeitura. Na avaliação do senhor, por que o eleitorado prefere aquele que vem de fora ou que está há pouco tempo aqui e sempre deixa de lado um caiçara? Não prefere, Salim. O que acontece é que a oportunidade que é dada para as pessoas que têm o problema. Muita gente boa, muita gente bacana de luta de Caraguatatuba, nascido em Caraguatatuba, ou que vieram definitivo para Caraguatatuba, tem um pecado muito grande, a omissão. Eles se omitem. E a partir da omissão, certo? Aí outros aparecem, outro ocupa espaço, certo? Isso é extremamente importante, né? E nós tivemos, e não conseguimos criar um grupo coeso, certo? Isso que é o mais importante, coeso. E dos 25 anos, 30 anos para cá, a política de Caraguatatuba deteriorou muito. Nós tínhamos erros no passado, não tem dúvida nenhuma. Só que a má política, certo? A qualidade da política de Caraguá deteriorou. Eu costumo dizer, e repito aqui na rádio, junto com vocês, como testemunha, se alguém achar um só erro meu, que eu tenha tido uma só vantagem na política, ou eu ou a Madalena, em 50 anos,
de participação política partidária, eu desisto da política agora. Um só erro, uma só vez que nós tenhamos tido vantagens pessoais em detrimento da comunidade. Aconteceu exatamente o contrário. Inúmeras vezes nós tivemos prejuízos pessoais, certo? Para poder atender a comunidade. Agora, Dadinho, pergunta que a gente tem feito a todos os convidados aqui. Por que o eleitor deve acreditar nas suas propostas e votar no senhor? Por causa do passado. Esse passado que nós estamos conversando aqui. Como vereador, eu tive, por exemplo, a lei que autoriza repasse de verba para a educação especial em todo o Brasil, a primeira de Caraguatatuba. E quem colocou esse artigo na lei orgânica do município fui eu. E era apenas um suplente de vereador, não era nem vereador. Participei da confecção junto com a Madalena, que levou 40 e poucas entidades para discutir a lei orgânica do município, e o artigo que dá condições à prefeitura repassar parte da verba da educação para a educação especial, se não me estou enganado, o artigo 150, acho que parágrafo 5º, se não me estou enganado, certo? É da minha autoria, isso para o Brasil todo. Uma outra lei importante que nós temos, porque como técnico de segurança é a minha preocupação, a primeira lei de CIPA estatutária no Brasil também é de Caraguatatuba, porque a CIPA é uma entidade voltada à CLT, a lei trabalhista. Então, os municípios, o Estado, a União, para os seus funcionários efetivos, não é obrigado a ter CIPA. E Caraguatatuba foi criada uma CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, foi a primeira no Brasil e foi criada por mim, né? Participei também, eu e a Madalena, participamos de criação de quase todos os conselhos municipais. Principalmente o Conselho de Saúde, que foi feito na minha sala, na cozinha da minha casa, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, do Social, do combate à droga entorpecente, naquela época já, nós participamos de tudo. Como na área de esporte, eu fui da primeira equipe que participou de jogos regionais em 57, era a reserva de basquete do meu irmão, lá em São Carlos. Quem nos levou lá, o prefeito que nos levou lá foi Altamir Tibiriçá Pimenta. Então comecei no esporte lá em 57, um pouquinho antes no Grêmio Estudantil do ginásio, né? Mas representando Caraguatatuba em 57. Isso levou uns 20 anos. Então participei de basquete, vôlei, judô, caça submarina, atletismo, certo? Sempre voltado para Caraguatatuba. O ginásio, o estadual Tomás Ribeiro de Lima e a Comissão Municipal de Esporte. Fomos como presidente da Comissão de Turismo de Caraguá. A primeira exposição de foto histórica de Caraguatatuba, que foi feita pelo professor Romero, Marino Garrido e Dr. Luiz, teve a minha participação. Eu era presidente do turismo, né? Cedemos e demos espaço, que foi uma exposição de fotos lindíssimas, principalmente do próprio Marino Garrido e da família Anciô de Caraguatatuba, cujo primeiro patriarca foi também gerente da fazenda francesa, certo? Fizemos a primeira exposição de artes plásticas de Caraguá, junto com o arquiteto Moisés Weiner. Apoiamos e demos apoio, tirei até do meu próprio bolso, certo? A confecção do medalhão da primeira exposição de orquídea de Caraguatatuba. Então nós tivemos participação em todas as áreas de Caraguá. Eu queria perguntar para o senhor por acaso, o senhor se arrepende de ter liderado aquela votação quando o senhor era vereador para aumentar o número de pavimento nos prédios de Caraguatatuba, porque o vice-prefeito fez um prédio acima do que a lei permitia e o seu prefeito, na ocasião, encaminhou o projeto para se aumentar, aprovasse o pavimento, o número de pavimentos, para regularizar o prédio do ex-prefeito, e naquela ocasião os estudantes de Caraguatatuba fizeram uma grande manifestação e um grande abaixo-assinado contra esse projeto. Por acaso, o senhor, com o passar dos anos, o senhor se arrependeu de ter liderado aquela votação? Não. Nós poderíamos ter feito uma legislação mais completa. Um dos motivos, me lembro bem a explicação, certo, do Dedé, do Laerte, eles pegaram uma caixa de cartela de cigarro e uma caixa de fósforo e colocaram em cima. Eles falaram, olha, aqui a caixa de fósforo em cima do terreno, que é o cigarro, o maço de cigarro, olha, 3 andares o espaço que ocupa no terreno. Aí ele virou a caixa de fósforo de pé. Olha o espaço que ocupa no terreno. Haveria aquela lei, certo? Nós teríamos corredores de ventilação. Mas você não acha que a verticalização acabou prejudicando a cidade? Não prejudicou, até o contrário. A longo prazo, no primeiro momento, eu fiquei preocupado. Em primeiro lugar,
O prédio, o Baldo Gonçalves era sócio. Quem fez... Mas era do vice-prefeito. A lei foi feita para ajudar o vice-prefeito. Não, quem fez o erro se chama Amaury Diniz. O Amaury Diniz se aproveitou do Baldo, que o Baldo era apenas sócio e não acompanhava as obras. Ele era apenas sócio. Mas era o vice-prefeito. Era o vice-prefeito. Só que é o mesmo vice-prefeito que errou doando 6 anos do subsídio dele para uma creche municipal. Agora, em relação aos prédios em si, uma das diferenças que aconteceu no litoral norte, graças também à localização geográfica de Caraguatatuba, foi exatamente a construção civil. A construção civil que deu a diferencial de Caraguatatuba em relação a São Sebastião, a Ilhabela, também a Ubatuba. Talvez, se Ubatuba e São Sebastião tivessem feito um projeto de lei igual, certo? Não nas mesmas condições, certo? Poderia ter que o diferencial na construção civil, que hoje Caraguá lidera no litoral norte, foi essa abertura. Mas existe uma coisa que até aproveitar a oportunidade para corrigir. Quando eu defendi a lei, que era líder do prefeito, eu tinha feito um acordo com o Burabeb, que o Burabeb entregou a lei, em princípio eu era contra, eu questionei o Burabeb e falei, Dinha, o projeto está muito discutido e tudo mais, eu me comprometo com você, assim que passar um momento político, nós entramos com uma outra lei corrigindo. Foi aprovada a lei. Eu me defendi, vai até aparecer, se não me engano, no Fantástico, lá no Acre. Apareceu, eu tive a minha cara lá. Só que 3, 4 meses depois, eu cobrei o Burabeb. Não vou arriscar mais. Falei, quer dizer, a lei foi só para regularizar o prédio irregular do vice-prefeito na ocasião. Infelizmente, o Burabeb aprovou isso. Não eu, o Burabeb aprovou isso. Agora... Não, mas a Câmara que aprovou. A Câmara. A Câmara que aprovou. O senhor era líder da Câmara. Era líder. E estou dizendo, eu não me arrependo em relação a isso, porque abriu esse espaço para a construção civil em Caraguatatuba. Hoje, o maior empregador de Caraguatatuba se chama Construção Civil. Isso não tem dúvida nenhuma. A maior arrecadação de impostos para a cidade de Caraguatatuba, tirando os royalties da Petrobras, é construção civil. Agora, o aproveitamento disso é outro caso. Vou citar um exemplo, 2 exemplos relacionados à lei de uso do solo que eu ajudei a aprovar, certo? Infelizmente, depois que ela foi aprovada, teve vereador que se especializou em transformar a lei de uso do solo numa colcha de retalhos. Cada vez que um vereador dizia que ganhava no jogo de bicho, aquela semana tinha uma modificação na lei do solo. É uma coincidência muito grande. Né? Mas vou citar 2 exemplos da minha participação na coordenadoria do uso do solo, porque nós estamos discutindo as construções. O conjunto As Gaivotas, lá no Costa Verde, Tabatinga, que é construído no morro. No topo lá. No topo. Nenhum técnico conseguiu definir a forma de aprovarmos aquela lei. Nenhum deles. Tinha os engenheiros, os advogados, tinha um grupo de 10, 12 pessoas, e eu era representante na coordenadoria do uso do solo, indicado pelo Avelar, pelo professor Avelar. Eu fiquei 3 anos, faltei uma vez. A pessoa que me substituiu ficou 1 ano e foi uma vez. Mas relacionado aos gaivotas, o conjunto da gaivota. Ninguém achou. Eu me lembro que eu falei para todos eles, olha, estou pondo um ovo de pé. Quem está pondo sou eu. E perguntei, alguém tem uma solução? E olha, foi uma das grandes obras urbanistas construídas em Caraguatatuba. Entendi. Que é uma mistura do barroco. Aproveitar melhor. Mas deixa eu só colocar isso daí. Aí quando completou a conversa, que fala, ninguém tem solução, eu falei, tem sim. Pega a lei do solo, regimento interno da coordenadoria, tal artigo, tal parágrafo. O que diz? As omissões serão resolvidas pela coordenadoria. Aí eu perguntei, alguém está contra? Não é bem para Caraguatatuba? Está aprovado. Mas aproveitando, o senhor falou da construção civil como grande gerador de emprego em Caraguatatuba, até do desenvolvimento. O desemprego ainda é um problema seríssimo em Caraguatatuba, né? Quer dizer, mesmo com a construção civil aí sendo, né, tá sempre progredindo, ainda a questão do emprego é complicado. Muita gente, a maioria, realmente não encontra emprego, às vezes vai para o subserviço ou trabalha no comércio, de uma maneira geral e tal, mas a população, principalmente mais jovem, ela cobra a geração de emprego em Caraguatatuba. Se o senhor eleito for, qual que é o programa de governo do senhor
vai tentar viabilizar nessa questão do emprego, de geração de emprego aqui em Caraguatatuba, principalmente para os mais jovens? Salim, Marcelo, eu acho extremamente importante uma coisa. Se a prefeitura, se um executivo municipal der certo, o município todo ganha. Todo segmento da sociedade ganha. Se o executivo der errado, fizer coisas erradas, certo? Toda a sociedade perde. Então, para a geração de emprego, eu acho extremamente importante o seguinte: o executivo chamar a sociedade civil de parceria. Tem uma associação comercial, tem uma associação dos hoteleiros, tem uma associação dos quiosqueiros, tem a associação dos engenheiros. Por que não eles participarem, eles não virem trabalhar mais de perto? Certo? Propostas nossas, que a gente ainda não pode fazer de fixo, eu estou dizendo da proposta, mas a possibilidade nós podemos citar. Por exemplo, a construção de um centro de eventos em Caraguatatuba. É de extrema importância. O centro de convenções, o senhor fala? De convenções. Centro de convenções, certo? É de extrema importância um centro de convenções. Porque hoje o que transforma São Paulo num ponto turístico mais forte que o Rio de Janeiro? O turismo empresarial. O turismo de negócios. Turismo de negócios. Agora, então, isso que até para emendar. O que o pessoal fala aqui é o seguinte: a gente consegue emprego em novembro, dezembro e janeiro, né? Na temporada. Acabou a temporada, a metade vai embora, porque não tem aquela continuidade, né, do movimento turístico, ele dá uma parada ali e depois só retoma nos feriados e tal. O senhor acha que com o centro de convenções ou com elaboração de um plano de turismo assim para baixa temporada poderia quebrar essa sazonalidade dos empregos, por exemplo? Quebrar de forma completa não, mas diminuir sim. Diminuir sim. Por que nós temos? Nós temos condições, o principal para nós de turismo é sol e mar. Isso nós temos permanente. Só que nós temos que ver o que é feito nesses intervalos, por exemplo, dia de chuva, à noite. Então, o centro de convenções é importante. Eventos regionais é extremamente importante, extremamente importante. Certo? Nós achamos, e hoje nós sabemos, que a indústria de turismo é a mais importante do mundo. Só perde para o tráfico de droga e para o tráfico de armas. Certo? Os eventos legais, o turismo é o mais importante do mundo. Então, se nós conseguirmos fazer com que Caraguatatuba, e temos condições de fazer através de parceria público-privada, porque o ano que vem vai ser um ano difícil para o município, 2021 vai ser um ano muito difícil. Segundo o Miguel Daúde, que nós vimos aqui, o consultor econômico que o senhor conhece, por sinal, morou aqui em Caraguatatuba, ele fala que o ano que vem vai ser um ano extremamente difícil para as prefeituras, né? Quem vier aqui dizendo ao contrário está mentindo. E nós temos que preparar isso. Agora, um outro ponto também que você está se referindo em relação a isso de valores. Hoje, o que nós temos nesses últimos anos em Caraguatatuba? Todas as obras com sobrepreço. Todas as obras com má fiscalização. Se nós tivermos uma licitação bem feita, certo? Bem feita, uma fiscalização capacitada, e nós temos profissionais suficientes para isso. Daúde é um exemplo. Daúde é filho de Caraguatatuba. Daúde é um exemplo, certo? Nós temos absoluta certeza que nós teremos condições de fazer mais obras ainda, principalmente na área de saneamento básico. Saneamento básico vai ser talvez as obras mais importantes nos próximos anos, começando pelo Juqueriquerê, porque o enrocamento do Juqueriquerê, o desassoreamento da Barra do Rio, não é somente para a água passar rápido, vai aumentar emprego nas marinas, vai dar segurança para os barcos de pesca de caiçara e as de lazer, vai diminuir o tempo de permanência das enchentes lá em cima no Morro do Algodão, no Barranco Alto, lá na parte de cima, porque as enchentes vai ser difícil eliminar, mas as consequências dela podem ser diminuídas. Só rapidinho, antes do Marcelo entrar com a pergunta, o senhor falou, o senhor fez coligações no Face, o senhor parece ter uma relação de apoiadores aí do senhor, que o senhor... Ah, sim, eu tenho orgulho disso, porque nós fomos o primeiro a escolher o nosso candidato a vice-prefeito, na realidade uma vice-prefeita. O primeiro a escolher uma mulher de uma família tradicional de Caraguatatuba como candidata a vice-prefeito, que é a Lucila Navarro Ferreira. Eu gostaria, se tivesse a oportunidade, de ler os companheiros que estão conosco, certo? Ainda
com a idade, eu sou obrigado a usar Aliás, já óculos. pegando o gancho aí, Dadinho, já fala pra gente, o Rede sai sozinho, não tem coligação, tem vereadores, fala um pouquinho desse momento pós-convenção, né? Momento de registro de candidatura. Qual o cenário partidário aí para essa disputa do Olha, eu Rede? tenho certeza que a Rede de Sustentabilidade de Caraguatatuba vai fazer a maior coligação de todos os outros partidos. Nós vamos fazer coligação com o povo. Nós vamos fazer coligação com os eleitores. Nós vamos fazer coligação com aqueles que falam a mesma linguagem nossa. Essa é a nossa coligação. Certo? Nós vamos realmente sair sozinhos. Os companheiros nossos que estão conosco, certo? O Alex Rodrigues, a Alexandra, o Clóvis Garçom, a Rita Tibriçá, filha do nosso ex, Altamir Tibriçá Pimenta, o Joel Silva, que está conosco aqui, o Regis, que é motorista, Zé Maria, nosso Zé Maria, o Luizinho do Massaguaçu, um companheiro muito bacana, a Patrícia, que é a tia Patrícia da área da educação, o Paulo Eberton, que é um jovem empreendedor que agora na pandemia ele cresceu em vez de diminuir, certo? Ele cresceu. O professor Rodrigo, que tem uma área de educação muito forte, o Serginho Burian, certo? Que é um representante nosso muito forte, principalmente na cultura afro-brasileira, certo? No meio ambiente, na juventude. E a Tífina Félix, que é uma pessoa polêmica, lutadora, uma guerreira. Esses são os nossos companheiros de primeira linha. Ela foi candidata a prefeita na eleição de 2016, né? Foi candidata. 2016 uma pelo pessoa PSOL, né? polêmica, muito guerreira. Muito guerreira. Ô Dadinho, a gente traz todos os dias aqui nessa série de entrevistas, né? Perguntas, participações de gente importante aí da sociedade, que tem, claro, ligação com a cidade, né? Nós temos aqui agora a participação do Dario Costa, que é da PEDEL, né? Associação das Pessoas com Deficiência do Litoral Norte. Vamos acompanhar então o que diz aí o Dario. Boa tarde, Salim Burihan, amigos e ouvintes da Rádio Oceânica. Meu nome é Dario Garcia, eu sou presidente da PEDEL e gostaria de estar fazendo uma pergunta aí aos candidatos a prefeito de Caraguatatuba, referente à acessibilidade. Há muita coisa que precisa melhorar nessa questão, né? Mas hoje a nossa maior conquista seria o cumprimento de um TAC, que foi celebrado aí no dia 3 de dezembro de 2019, no Dia Internacional aí da Pessoa com Deficiência, com a participação de diversas autoridades. Isso foi até publicado no site da Prefeitura, né? E firmando o compromisso para a execução de adaptações dos prédios de 5 secretarias e a Fundac, com vistas aí para a implementação de todas as condições de acessibilidade exigidas pela legislação vigente. Consta aí no cronograma também um prazo de 6 meses desde a abertura do processo licitatório para a execução. Porém, desde esta data não foi prestado nenhum esclarecimento se o TAC foi cumprido, né? E protocolamos uma representação cobrando o cumprimento do TAC, e até o momento a Promotoria de Justiça não se manifestou sobre o assunto. Diante aí dessas barreiras para cumprir leis que são fundamentais aí para a inclusão da pessoa com deficiência, quais seriam as propostas e se a acessibilidade será vista aí como uma prioridade no governo do próximo prefeito de Caraguatatuba, né? Porque são muitas as barreiras que nós aqui, pessoa com deficiência, vem enfrentando aí no município, entendeu? Eu agradeço a oportunidade e um abraço a todos aí. Sem problema nenhum, eu acho extremamente importante uma pergunta dessa, principalmente que nós temos participação nisso. Acabei de falar a respeito da lei de repasse de verba para a educação especial, que foi a primeira do Brasil. Fomos criador da APAI, com mais 4 mulheres. Eu participei da criação da APAI. A Madalena, durante 20, 25 anos, foi diretora e presidente da APAI e fez com que a APAI interagisse na sociedade de Caraguá. Antes da Madalena, as crianças com problemas psicológicos ou problema de deficiência eram vistas com certa reserva. A Madalena interagiu com a sociedade, colocou essas crianças, essa família dentro da sociedade, mostrando que não são diferentes de nenhum outro. Na parte diretamente ligada à deficiência física, nós temos um companheiro que foi um dos primeiros a lutar para aquela acessibilidade na praia, o Walter Cão.
ele está conosco, participando conosco dessa luta. Então, os compromissos nossos não são apenas promessas, são compromissos de realização, principalmente porque isso que o Dario levantou, solicitou, não são verbas caras. E eu vou mostrar para vocês quanto se perdeu em verbas de Caraguatatuba. Desapropriação da colônia dos delegados no Porto Novo, R$700 mil, mais 2 milhões da reforma que está sendo feita. Desapropriação e construção da suposta praça da Santo Antônio do lado do cemitério. Foram 2 milhões e pouco gastos e a praça está irregular. Está irregular. 2 ginásios de esportes abandonados em Caraguatatuba, um no Perequê, outro no Laria. Uma piscina abandonada no Perequê. Dinheiro jogado fora na praia do Massaguaçu. Então, coloque toda essa verba, daria para fazer a acessibilidade em todos os prédios públicos de Caraguatatuba. Em todos. E em curto prazo. Em curto prazo. Então, não é promessa que a gente vai trazer aqui. É compromisso de ação. É isso aí, nós estamos conversando aqui com Dadinho Facchini, candidato do Rede aí para a Prefeitura de Caraguatatuba. A gente segue já já com o nosso bate-papo, vamos fazer um rápido intervalinho e a gente volta já. Quer comprar o seu carro? Então vem pra Madri Veículos. Aqui você encontra os melhores carros pelos menores preços, com ótimas condições de financiamento bancário, com entrada facilitada em até 12 vezes no cartão, aprovação com score baixo e a melhor avaliação do seu carro ou moto para fecharmos um bom negócio. Temos condições especiais para aposentados e pensionistas do INSS. E se você quiser vender o seu carro, procure a Madri Veículos e saia com o dinheiro na hora. Venha nos visitar. Madri Veículos, em frente à padaria que fica ao lado da rodoviária de Caraguá. Ligue 3883-5513 ou 97409-3785. Compre seus medicamentos e outros produtos de farmácia na Farmamel, localizada na rodoviária de Caraguá. A Farmamel oferece farmacêutico em tempo integral, além de preços imperdíveis em medicamentos. Ligue e solicite o seu produto. É só fazer o pedido que nós levamos até você. Farmamel, aberta das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 8 ao meio-dia. Ligue 2101-9527 ou 98230-1093. Quer cuidar do seu visual com muito estilo? Então corra para o novo Gelaguela Barbershop. Aqui você corta o seu cabelo, faz a sua barba e ainda aprecia as melhores cervejas artesanais e o nosso delicioso chopp. Tudo isso com muito cuidado e higiene. Faça já a sua reserva e a da sua família. Ligue 3887-8478. Acesse a nossa página pelo Instagram e Facebook. Gelaguela Barbershop, uma nova experiência para o seu visual. Venha nos conhecer aqui no Serramar Shopping. Qualidade e preço justo você só encontra na Vidraçaria Instalar Litoral. Vidro temperado, comum, esquadrias de alumínio, box, espelhos, gabinetes de pia, telas mosqueteiras, kit sacada e muito mais. Confira nossa promoção em portão de alumínio em 10 vezes sem juros no cartão. Solicite já o seu orçamento. Vidraçaria Instalar Litoral. Do mais simples ao mais sofisticado para o seu projeto. Ligue ou mande um WhatsApp 12 98154 5265. Venha conhecer a Malalu Sorvetes e Açaí Artesanais, a melhor sorveteria artesanal da cidade. Os melhores sorvetes para você se deliciar com a sua família. Taças, potes, paletas mexicanas, picolés, copos, milkshake, açaí e sorvete self-service e muito mais. Aqui você monta o seu açaí do jeito que você gosta. Aproveite! Sorveteria Artesanal Malalu, na Praia Martim de Sá, 3882-3278. Disque Delivery 98151-9480. É muito mais tecnologia. 101.1 Oceânica. Eleições 2020. Aqui da Oceânica. É muito mais. 5h38. Seguimos aqui com a nossa entrevista, hoje recebendo aqui Dadinho Facchini do Rede, candidato à Prefeitura de Caraguatatuba. Tá contigo aí, Salim? Eu acho que outro assunto que também chama muita atenção... Eu pediria dizer só uma oportunidade. Pois não. Eu queria lembrar uma coisa que eu estava esquecendo, sobre acessibilidade. A primeira
pessoa a se preocupar com isso oficialmente foi a Madalena. Ela apresentou projeto de lei na Câmara, só que o prefeito, na época, mandou os outros vereadores votarem contra. O projeto de lei está na Câmara Municipal e está lá quem votou contra na época. Porque havia uma ordem do prefeito na época, Madalena era oposição, que todos os projetos dela, por melhor que fosse, deveriam ser cortados. Foi isso que aconteceu. Mas na época dela, o prefeito era o Antônio Carlos. É isso, Antônio Carlos. Então, a outra coisa que chama muita atenção assim, do eleitorado de Caraguatatuba e do cidadão de Caraguatatuba é a questão da habitação, né? A gente fala aqui, foi inaugurados aí 2 conjuntos habitacionais 3. recentemente, né? Com verba do Estado, via CDHU, que está sendo extinto, infelizmente, né? E com verba federal também, né? E o morador, a maioria, vive do aluguel, mal consegue pagar o aluguel, mal consegue sobreviver, não tem dinheiro para comprar um terreno que é caro, não tem dinheiro para comprar casa. Se não tem dinheiro para comprar um terreno, não tem nem como conseguir a casa. Como é que o senhor, se eleito for, né, o senhor pretende viabilizar uma moradia para o trabalhador de Caraguatatuba, uma moradia definitiva para o morador de Caraguatatuba? Existe uma proposta nesse sentido? Em primeiro lugar, descontaminando um projeto importantíssimo como esse, que é a Minha Casa Minha Vida. Eu, pessoalmente, fiz denúncia na Prefeitura Municipal, na Câmara Municipal, na Promotoria Federal e na Caixa Econômica Federal a respeito das casas populares. Nós tivemos inúmeras irregularidades, temos empresários, temos comerciantes, temos profissionais liberais, temos pessoas com 2, 3 casas que foram sorteadas nessas casas, nesses 3 conjuntos. Cada um que recebeu uma casa de forma irregular, irresponsável, está tirando a casa de uma família que está precisando. E eu fiz essa denúncia e tenho essa denúncia por escrito, tanto no Ministério Público Federal, na Prefeitura e na Caixa Econômica Federal. A Prefeitura disse que a responsabilidade era da Caixa e a Caixa respondeu oficialmente para mim que a responsabilidade era da Prefeitura. E eu fiz a denúncia ao Ministério Público Federal. Bem claro isso daí, bem claro. Então o que eu acho nisso daí é simplesmente fazer, como em todos os contratos da Prefeitura, uma licitação, um edital perfeito, completo, bem regulamentado, não como esses que estão acontecendo hoje na Prefeitura de Caraguá, que já deve ter umas 20 licitações, uns 20 editais aí com o Ministério Público questionando, mas se fizermos um edital perfeito, bem feito, realmente voltados para as famílias carentes, nós podemos tirar aquelas famílias, principalmente que estão em área de risco de alagamento, como lá no Pegorelli, no Perequê. Certo? Então o compromisso nosso é fazermos isso, mas juntos com a sociedade. Um ponto grave nisso daí é o seguinte: quando se faz algo de popular, se faz lugar ruim de morar. O lugar ruim de morar é para rico, porque o rico vai fazer saqueamento, vai fazer a construção da base mais cara que a obra lá em cima. Agora a pessoa simples, pobre, muitas vezes faz ao resto do chão. Então nós temos que dar condições do lugar bom ser ocupado por pessoas que realmente precisem, porque barateia o custo das construções. E as áreas de risco, que tem uma paisagem bonita, linda demais, deixa o milionário fazer. Vamos aqui para mais uma participação. Agora o vídeo da Luciana Moledas, que é da VTV SBT, é isso, Salim? É, apresentadora do SBT, ela também conhece Caraguatatuba e passa algum tempo por aqui. E ela fez questão de encaminhar uma pergunta para o Dadinho. Vamos acompanhar, então. Boa tarde, Salim. Boa tarde a todos os ouvintes da Oceânica FM. Meu nome é Luciana Moledas. Sou jornalista e apresentadora da VTV, afiliada do SBT. E eu gostaria de saber dos candidatos à Prefeitura de Caraguatatuba quais são as propostas relacionadas ao turismo. A gente sabe o quanto o turismo é importante para a cidade e eu gostaria de saber como vocês pretendem atrair mais turistas, principalmente na retomada pós-pandemia. Chamar principalmente, certo, como eu falei, a Associação dos Hoteleiros, dos Quiosqueiros, esses pessoal de conjuntos, de associações para discutir o turismo. Fazer aquilo que eu conversei lá, que é extremamente importante, certo? Um local de convenções, um hotel voltado para convenções, isso é de extrema importância. Mas também fazer uma outra coisa, usar aquilo que nós temos de mais importante, a nossa localização geográfica de Caraguatatuba. Quem vai para Ubatuba não vai para Ilhabela, quem vai para Ilhabela não vai para Ubatuba. Quem vem para Caraguatatuba vai para Ubatuba e vai para Ilhabela. Nós somos centro geográfico. Então, por que não utilizarmos isso? Principalmente agora que nós vamos ter uma estrada nova, que vai
terminar em Caraguatatuba, porque o outro trecho vai para o Porto São Sebastião e Ilhabela, certo? Então essa estrada vai colocar mais ainda a força da localização geográfica nossa. E nós temos que procurar parceria, certo? Dentro do município, em primeiro lugar, com os empresários do município. E se os empresários do município não acreditarem nesse futuro, vamos procurar parceria lá fora, sim. Vamos procurar parceria lá fora de pessoas que querem investir em Caraguatatuba. Não basta dizer, vou trazer indústria limpa para Caraguatatuba. Primeira coisa, temos que convencer o dono dessa indústria limpa a acreditar em Caraguatatuba. Os hotéis de Caraguatatuba estão capacitados para isso? Para a classe média nossa, normal? Estão sim. Para o turismo nosso, não é buscar turista em Miami ou em Moscou. O turista nosso, tradicional, que vai nos trazer e vai trazer riquezas para nós, é o Vale do Paraíba, Corredor de Campinas, Ribeirão Preto, Triângulo Mineiro, sul de Minas e Penha, Guarulhos, São Paulo. Nós temos esses turistas aqui. Nós somos a região mais rica do Brasil. A maior parte dos brasileiros que fazem turismo lá no exterior são do estado de São Paulo, são do interior do estado de São Paulo. A agropecuária é riqueza. O Daúde é um especialista na área rural, pecuária. Eles sabem a importância, o dinheiro que esse pessoal tem. Por que não transmitir aqui? Hoje eu estava conversando com a Madalena, a Tífona em casa. Eu me lembro no turismo, quando nós fizemos o primeiro campeonato paulista de Asa Delta, porque aquele local de Asa Delta foi construído por mim, como o ginásio de esporte, como o mercadinho de peixe foi construída por mim, com a ideia minha presença como líder do Borabeb, que eu forcei a barra nele. Nós fizemos o Campeonato Paulista de Asa Delta. Fizemos uns pôster lindo através da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Quando nós estivemos em Manaus, fomos fazer uma visita para tirar dinheiro na Caixa Econômica. Estava o pôster lá. É isso que é turismo nessa região. Só para lembrar aqui também, o senhor Maljuca foi um dos idealizadores do primeiro campeonato de vela que nós fizemos aqui. Foi lindo, a praia ficou linda. Nunca mais teve, foi o único. Foi um colorido lindo. E nunca mais teve. E dizem que Caraguá é um dos melhores lugares para a prática da vela aqui na região. Não é só Ilhabela, não. Caraguá é um dos melhores lugares para a prática da vela. Salinha, a única diferença, e eu tenho até vergonha de dizer isso para você, quando eu pegava o meu veleirinho e saía na enseada de Caraguá, era o único veleiro que estava no mar. Certo? Mas por que não tem estímulo? Nós temos que criar. Isso é uma escola de vela, por exemplo. Escola de vela. Essa juventude que nós acabamos de falar, essa criançada que está aí, São Sebastião fez isso. A única diferença de raia, de vela, de Ilhabela, que Ilhabela é oceânica. E aqui em Caraguá é de pequeno porte. É veleirinhos de 10, 12, 15 pés. Mas você se lembrou muito bem, certo? Da beleza que foi a praia de Caraguatatuba. Gente de São Paulo, gente do Rio de Janeiro. Da beleza. Certo? Como também a travessia de Ilhabela-Caraguatatuba, o campeonato de pesca no Massaguaçu. Nós vamos sim, certo? Mas por que essas coisas acabaram ficando no esquecimento, Dadi? Porque muitas vezes o poder público municipal eram pessoas que não tinham acesso ao mar. Estavam em Caraguatatuba, mas desconheciam o mar. São pessoas que nem a Madalena brincava com o Borabeb. O irmão do Borabeb não saía da praia, mas o Borabeb nunca ia na praia. Então são pessoas que estão afastadas daquilo que é mais importante. E quando ia, de sapato e meia, né? Sapato e meia. Agora, 13 minutos nos separam das 6. Vamos fazer mais um rápido intervalinho e a gente volta aí para o último bloco com Dadinho Facchini do Rede, hoje participando aqui da nossa série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Caraguatatuba. Eleições 2020, aqui da Oceânica, é muito mais. Seus vidros estão sujos? A Limpe Service, há mais de 20 anos no mercado, tem a solução para você. Uma empresa especializada em limpar vidros de lojas, residências e obras em geral, com todo cuidado, profissionalismo e higiene, garantindo toda a segurança na luta contra a Covid-19. Ligue e peça já o seu orçamento no WhatsApp 98309-3760. Limpe Service, qualidade e segurança em primeiro lugar.
Compre o seu carro na Moura Multicar, o seu melhor negócio no litoral. Fazemos a melhor avaliação do seu carro ou moto na troca. Damos condições especiais para aposentados e pensionistas. Compramos o seu carro e você ainda sai com o seu dinheiro na hora. Oferecemos carros com garantia e procedência. E tem mais, parcelamos a sua entrada em até 18 vezes. Não vendemos carros, realizamos sonhos. Vem pra Moura Multicar, aqui é o seu lugar. Avenida Frei Pacífico Wagner, 611. Ligue 32 11 55 19 ou 9 81 70 61 96. Viacor Tintas Automotivas, a loja mais completa do Litoral Norte, oferece tintas automotivas e marítimas com mais de 20 anos no mercado, fazendo entregas gratuitas, bem como acerto de tintas. Temos tudo para repintura e polimento do seu carro e barco, com lojas em Caraguá e São Sebastião, e ainda cobrimos qualquer orçamento. Viacor Tintas, agora uma nova loja móvel para melhor atendê-lo. Rua Álvaro Teodoro da Cruz, 589, Jardim Britânia. Ligue 3887-7879 ou 3887-3963. Yellow Dog Delivery, o melhor hot dog gourmet da região. Além de hot dog de diversos sabores, tem também um hambúrguer de costela de 30 centímetros, calabresinha e vegetariano. É só chamar o Yellow Dog no WhatsApp ou ligar 12 98303 0676. 12 98303 0676. Avenida Presidente Castelo Branco, 588, bairro Sumaré, em Caraguá. Viva uma nova experiência. A Yellow Dog trabalha com todas as medidas de prevenção à Covid. É muito mais tecnologia. 101.1 Oceânica. Eleições 2020. Aqui na Oceânica é muito mais. Agora 5h50, nós estamos recebendo hoje nos estúdios da Oceânica Dadinho Facchini, candidato do Rede à Prefeitura de Caraguatatuba. Nós já tivemos aqui com o Coronel Stanelles do PRTB, José Melo do PT, Álvaro Alencar do Solidariedade e professor Anderson Gueiros do PSOL. Na segunda teremos Matheus Veneziani do PSDB, na terça Denis Guerra do Republicanos, quarta Sandy Pintor da Democracia Cristã e na quinta-feira Aguilar Júnior do MDB, já é dizendo PMDB, mudou de nome, né? MDB, né? MDB, né? É. Bom, como tá chegando já o tempo do cronometrado do Dadinho, quanto falta aí? Temos 5 minutos. 5 minutos. Se o Dadinho quiser fazer suas considerações, pode fazer. Eu vou aproveitar sim e agradeço. Eu queria lembrar, porque é bom lembrar o passado para justificar o presente e o futuro. O campo de futebol do 15 foi feito a terraplanagem pelo pai da Madalena de graça. Tanto assim que o nome dele, aquela rua do lado do Santander, deram o nome da rua em homenagem a ele, que ele estava fazendo a terraplanagem da prainha, pegou o maquinário todo, porque nem a prefeitura nem o 15 tinha dinheiro para fazer a terraplanagem. Certo? Esse daí mostra lá. Só rapidinho, aproveitando essa citação que você fez da Madalena, do pai dela e tal, por que se preserva muito pouco o passado de Caraguatatuba, Dadinho? É isso daí que eu vou chegar, certo? Eu vou chegar. O próprio o museu, que eu acho importantíssimo em Caraguá, importantíssimo. Mas descaracterizou totalmente o Adali, né? E nós, se fosse tirado daquilo, o colégio não vai ter condições de trabalhar e vai ser feito um museu no lugar, tudo bem. Mas o motivo todos sabemos, foi a construção de um posto de gasolina menos. Mas se preservasse pelo menos a fachada, né? E lá dentro podia ser ultramoderno. E está abandonado, hein? Por exemplo, você vê a própria Avenida da Praia, podia ter deixado um pedacinho ali do passado de Caraguá. Não, e tem uma coisa, a colocação do mármore em cima da mureta de pedra ninguém rebenta, ninguém tira. A mureta de mármore está toda quebrada. Tem aquela capelinha ali no Poiares, está abandonada. Fazer um museuzinho, certo? É sacro ali. O trenzinho da Fazenda dos Ingleses, sabe onde está a máquina? Lá em Registro. Se nós aquela área da Fazenda dos Ingleses, que é histórica, que tem ali perto do Porto Novo, onde o desembarque da banana, da laranja, da rainha e tal. Aquela nunca houve interesse também, né? Nenhuma administração em transformar aquilo lá no centro cultural, no espaço mais, porque agora cultural está completamente turístico. destruído. Ah, é? Não tem nem condições de uma recuperação.
Não tem nem condições de operação. É uma pena, certo? Porque ali está a tradição de Caraguatatuba, porque veio da companhia italiana, a companhia francesa, que a família Ansoa tem condições, certo? A fazenda dos ingleses, passou por ali o pai do Almir Klink, o pai do Almir Klink, que vendeu para os Penido. Quer dizer, nós temos uma história ali. A sede da fazenda, comercialmente, era mais forte que o centro de Caraguatatuba. Exatamente. Era a economia de Caraguá. A economia de Caraguá era mais forte. A economia de Caraguá usava com 15. Era toda aqui, né? Ele usava com 15. Então, eu fico muito agradecido a vocês, agradecido à Rádio, né? A você, Salinha, a você, Marcelo, as moças que estão nos acompanhando. Eu fico muito agradecido a vocês. Me ponho à disposição de qualquer morador, de qualquer eleitor de Caraguatatuba para discutir assuntos relacionados à nossa cidade. Certo? Eu acho que eu conheço bastante dela, estou preparado para isso e mais do que nunca, eu repito, eu estou preparado para administrá-la, porque temos em volta de nós muitos bons companheiros de Caraguatatuba, certo? Muitos até estão no exterior até, porque não encontraram espaço aqui. Não encontraram espaço. Você conhece muitos deles. O próprio Serginho viajou pelo Brasil todo para voltar, pelo mundo todo para voltar para Caraguá, né? Então, nós temos condições de fazermos em cima de 2 preceitos. Preocupado com uma administração, com gestão de qualidade, eficiente, dentro da moralização e da ética, tanto na política como na administração pública. Nós não vamos abrir mão disso. Agora, nesse período de pandemia, até o próprio Newton Tristão comentava aqui, o cientista político, vai ser uma campanha mais direcionada nas redes sociais, né, que não permite esse contato frente a frente, que é a conversa franca entre o candidato e o provável eleitor. Como é que o senhor imagina, através das redes sociais, você acha que através das redes sociais, dá para passar essa tradição, essa preocupação, essas propostas do senhor para o eleitorado? Dá e principalmente por uma coisa, porque se as pessoas, os grupos, certo? As entidades de grupos que quiserem informações melhores, nós estamos abertos. Nós vamos, através do meio eletrônico, da comunicação eletrônica, certo? Da mídia eletrônica, tentar alcançar todo o município. E nos colocarmos à disposição daqueles que queiram nos conhecer pessoalmente, que queiram conhecer nossos projetos, nossas propostas, e as nossas propostas estão voltadas nisso daí, certo? Se nós moralizarmos, se nós trazemos ética para a administração de Caraguatatuba, que evitamos aquele negócio de puxar arma de fogo na porta da Câmara na eleição de um presidente da Câmara, de vereador estar escondido porque não pode aparecer no dia da votação, certo? Esses vereadores, e nós temos vereadores nos outros partidos, bons candidatos também. Só que a preocupação é a seguinte, tem um bom candidato e tem um candidato lá à reeleição. Olha isso aí. Aquele bom candidato não está ajudando a Marcelo, só aproveitar aqui, hoje eu vi um comentário interessante. Rapidinho que o tempo estourou. Eu falei com o Marcelo aqui, com essa campanha das redes sociais, fica um alerta, né? Nem todo seguidor é eleitor. E nem toda curtida quer dizer que é voto. Correto. É interessante, né? Por isso que me coloco à disposição de todos para discutirmos. E a de vocês também, quando vocês quiserem. Maravilha. Nós conversamos aqui com Dadinho Facchini, candidato à Prefeitura de Caraguatatuba pelo Rede. Dadinho, obrigado mesmo por ter prontamente aceitado o nosso convite. A Rádio Oceânica fazendo seu papel aí, né, na sociedade, abrir esse espaço para que o eleitor possa conhecer um pouquinho mais os seus candidatos. Né? Um abraço da Madalena, porque é a nossa Michelle Obama, né? Atrás do grande homem, sempre tem uma mulher maior ainda. Do lado não, acho que realmente é. Ou na frente. Mas que um abraço, Madalena. Dadinho, obrigado pela presença, viu? Obrigado a todos vocês. Nossos agradecimentos, ao agradecimento da Rede Solidariedade para todos vocês. E te agradece ao nosso ouvinte, né, Marcelo, nosso internauta, a nossa equipe de apoio, né? Sempre atenciosa com a gente. Helena Lopes, ao Benê Filho. O Benê e toda a nossa equipe. O Benê tá querendo. O Benê tá lá fazendo a transmissão pela live, né? No Face e tal. Ele tá querendo que coloquemos uma imagem dele, sabe? Tem que vamos tirar uma câmera foto lá, amanhã, vamos pôr pelo menos uma fotinha do Benê. Mas é muito importante você, ouvinte da Oceânica, você, internauta que nos acompanha através das redes sociais, conheça detalhes a mais, né, dos candidatos, as suas propostas, para que realmente você possa ter um voto mais consciente no dia 15 de novembro. E que esse voto consciente faça você ajudar a fazer uma cidade mais diferente, né? Uma cidade mais eficiente. Muito obrigado, Dadinho. Obrigado, ouvinte do Oceânica, que nos honra com a sua audiência. O internauta também. Você, mais uma vez, obrigado também pela parceria, Salinha, a Helena, o Benê, a toda a equipe da Oceânica. Mais uma vez, obrigado ao Dadinho. Lembrando que continuamos aqui, né? Nós falamos hoje com o Dadinho, falamos ontem com o professor Anderson Gueiros do PSOL.
Já falamos também aqui com Álvaro Alencar do Solidariedade, José Melo do PT e Coronel Stanelis do PRTB. Na segunda-feira tem Matheus Veneziani do PSDB, na terça Denis Guerra do Republicanos, na quarta Sandy Pintor da Democracia Cristã e no dia 1º Aguilar Júnior do MDB, lembrando que é sempre às 5 da tarde. Obrigado pela sua audiência, bom final de semana e até segunda. Valeu, até mais! Eleições 2020, aqui da Oceânica, é muito mais.